Oi, pessoal. A conversa de hoje será com o Eduardo Borém, um profissional híbrido, mineiro, criado em Brasília, designer, músico e poeta. Vem com a gente. Eu queria começar assim, pedindo para você falar um pouquinho sobre, quem é você, como é que você entrou no design, e como é que você começou essa história, essa sua carreira. Conta pra gente. Então, eu sou mineiro, nasci em Montes Claros, fui criado em Brasília, e eu falo assim que a minha carreira eu sempre inventei moda e criei solução. É, eu já com 16 anos eu fundei uma banda de rock, Móveis Coloniais de Acaju, Uau! mas isso virou profissão por acaso. Eu resolvi fazer desenho industrial na UNB. Minha mãe é decoradora, então o design também, de alguma maneira, sempre teve muito presente, assim, essa coisa da casa, do projeto. Formando, antes de formar, assim, durante a faculdade, eu fundei, junto com alguns colegas, uma marca de roupa, de camisetas, e a gente experimentava muito o processo gráfico, o processo de impressão. E chegou um momento que eu recebi uma proposta de trabalho, que virou meu primeiro emprego, que era para trabalhar na montagem e na produção da exposição dos Irmãos Campana. Eu ainda estava na faculdade, esse projeto das camisetas estava muito difícil de virar um negócio, então eu abandonei isso e fui trabalhar nessa empresa que chamava Grupo AG, Grupo AG, é uma empresa de produção cultural. E, bem, além dos Irmãos Campana, eu tive a oportunidade de trabalhar com um monte de gente muito referência para mim, que eu via nas revistas e nos livros, tipo, sei lá, Paula Antonelli, que hoje é diretora de design do MoMA, o Máximo Morozzi, que na época era o diretor criativo da Edre, a fábrica italiana, que produzia os Irmãos Campana. Conheci a Adélia Borges e a Maria Helena Estrada, que duas jornalistas, né? E a Adélia foi uma das maiores críticas de design do Brasil e tudo mais. Então, eu acabei bebendo em fontes muito importantes, assim, a Diana Cabeça, que é uma argentina muito referência em design imobiliário urbano. Inclusive, meu trabalho de conclusão na UNB foi mobiliário urbano para o Parque da Cidade. E muito por esse tipo de referência. Daí, o meu último trabalho nessa empresa foi uma produção que a gente fez de brindes para 2 bancos com arte popular. E a curadora-chefe, assim, consultora do projeto, era a Janete Costa, que é uma arquiteta e designer de interiores pernambucana e uma das maiores referências em arte popular do Brasil, e que sempre defendeu muito essa coisa do artesanato e da arte popular para o design, né, como uma referência de brasilidade para o design que a gente faz. Então, isso tudo, para mim, foi muito importante como formação de carreira, de olhar, de pensamento. Só que nessa época eu tinha acabado de me formar e eu estava sendo basicamente produtor e não trabalhava com design. E a minha banda estava exigindo muito, estava ganhando espaço, e eu resolvi focar tudo na música, que depois não foi só música, né? Eu aprendi muito sobre empreendedorismo, sobre economia criativa, tive a oportunidade de usar o design de maneira estratégica ali dentro. Eu até estava refletindo aqui sobre a nossa conversa e pensando assim que a gente aplicava design de serviço e business design antes disso ter um nome, sabe? Porque eu e mais outros 2, a gente era designer e trabalhava ali na banda com música, mas criando produtos, criando comunicação, pensando o negócio, né, o design de maneira estratégica e central no trabalho. E a banda foi... Quem não conheceu Móveis Coloniais de Acaju, né? Assim, aqui em Brasília, todo mundo curtiu. Eu mesmo fui em vários shows. Legal. A banda, na época, realmente bombou. Legal, eu não sabia que você era designer também, né? Naquela época, enfim. Sim. Mas que interessante essa junção, né? Do design com a música. E como é que isso... Quer dizer, isso tem uma profunda influência no seu trabalho de criação, de produção, atualmente? Eu acho que sempre vai ter, porque
eu tive uma oportunidade de viver muita coisa diferente, né? Uma das coisas, assim, aí eu acho que a minha inspiração, ela vem de todo lugar, vem, assim, do cotidiano, é, das experiências que eu vivo e tudo mais, mas eu sempre fui muito ligado também em natureza, sempre fui muito ligado às minhas origens, então o fato de eu ser mineiro, mas ter sido criado em Brasília, me cria essa mineirice meio fora de lugar, sabe? Assim, que é Uma mineirice moderna. que é um pouco uma vontade de ser mais mineiro, ao mesmo tempo eu não sou 100% brasiliense, porque eu não nasci lá e as minhas referências de família são todas de Minas, então também tem essa coisa que sempre me instigou a pesquisar mais e tudo mais. E, enfim, no final das contas, eu acabo até tenho feito muita mentoria com algumas pessoas para conduzi-las por esse processo de identidade, né? De construção de uma identidade própria. Como fazer isso? Eu acho que, no caso de músico que faz um produto que é completamente abstrato, você tem que aprender a fazer uma identidade própria, né? Essa coisa do autoral, ele tem que ser muito, muito bem claro e o processo de construção tem que ser muito bem definido. Fala um pouco para a gente assim, da sua produção atual, como é que você, né, o que você tem produzido, aonde, quais são os desafios assim, dessa produção? A minha produção ela é sempre como a minha história, assim, muito misturada e muito híbrida. É, eu, eu tenho uma linha autoral de produtos e de projetos, às vezes projetos que são bem definidos como design, alguns projetos são bem definidos, que não são bem definidos como design, e são meio projetos artísticos, mas que têm design. Por exemplo, esse aqui é um quadro meu, é uma fotografia de um projeto que eu usei os cacos de uma ceramista para fazer umas mesas, e com essas mesas eu fazia umas paisagens, e aí virou foto, virou música, e eu fiz um projeto que tinha várias frentes ou vários braços, né? E isso foi baseado nos meus próprios cacos, depois de um término de relacionamento. Então, assim, para dizer como a gente pode usar qualquer coisa como inspiração, né? Essa produzir em Brasília é sempre um desafio, né? Acho que o fato de não ter muita indústria, de ser uma cidade muito jovem sei lá, com a vocação de serviço muito forte, isso traz para quem está querendo produzir algo material concreto, né, um nível de dificuldade a mais, assim. Então, geralmente as pessoas tendem a buscar fora. Eu tive alguns parceiros, tenho alguns parceiros em Brasília que às vezes me produzem uma ou outra coisa e tudo, mas eu acho que a essência foi buscar fora. Então, eu já produzi no interior de São Paulo, na capital, no sul. Tem um pouquinho de coisa e depende muito do projeto, né? Depende se o projeto é 100% meu, muitas vezes eu desenho para a fábrica também, então aí é mais fácil, porque o projeto acaba um pouco no desenho, né? O produto ou a sua relação, e aí depois é só uma manutenção daquela produção e um acordo mais comercial. Uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito claro é que o projeto não acaba no desenho, ele começa no desenho e ele acaba no chão de fábrica, no protótipo, sabe, no uso e na melhoria desse primeiro projeto, porque nunca vem pronto, né? Não tem isso. Legal. Olha, super obrigada, né, pela sua participação, né, pelo compartilhamento aí desses seus conhecimentos, da sua experiência, né, do seu dia a dia. Sei que você está longe, tá na Áustria nesse momento, né? Sim. Mas obrigada mesmo por compartilhar. Obrigado a vocês. Joia, valeu. Gente, até o próximo encontro, né, com mais um designer aqui da região, do DF, que vai compartilhar experiências e histórias bacanas com a gente, tá? Obrigada.